Eu quero tratar aqui rapidamente de 3 temas hoje. O primeiro deles, um tema nacional, o senador Paulo Paim falou aqui também, que diz respeito às Olimpíadas. Um desafio para o Brasil, num momento de extrema dificuldade econômica, de desconfiança sobre diversos aspectos, em diversos setores. Havia uma apreensão de muitos brasileiros e brasileiras sobre como o Brasil se comportaria na cerimônia de abertura, enfim, nos equipamentos que seriam postos à disposição dos atletas. Mas nós vimos, na semana que passou, no final de semana, foi exatamente uma surpresa gratificante. O Brasil se superou mais uma vez, e nós fizemos uma belíssima abertura, competente, engajada politicamente da forma correta, bonita, musical, cultural, ou seja, da forma como o Brasil deve se pôr para o mundo. Os jogos começaram, a confraternização ela é estimulante, e ela demonstra efetivamente que, tirando o lado escuro, tirando um lado perverso, de algumas relações mundiais de pessoas equivocadas e desequilibradas, o mundo tem que procurar esse tipo de relacionamento, de congraçamento, de irmanação, que são fundamentais para construir um futuro melhor. E eu diria que, nesse momento de tantos atentados e de tantas misérias no mundo, essa Olimpíada no Brasil é um marco histórico e é um ponto de inflexão importante que precisa ser levado à frente. Portanto, eu quero aqui parabenizar o Comitê Olímpico Brasileiro, o Carlos Arthur Nussmann, parabenizar o Comitê Olímpico Internacional, todos que estiveram envolvidos em todas essas ações, o prefeito Eduardo Paes, o governador Pezão, o governador Francisco Dornelles, enfim, todos aqueles do governo federal, através de diversos segmentos e diversos ministérios, nós estamos conseguindo fazer, nesse início, uma Olimpíada que tem tudo para entrar na história como um belíssimo exemplo de ação governamental, público, privada e do esporte que darão resultado. Portanto, fica aqui a minha satisfação, o meu registro de que essa Olimpíada continue nesse rumo e que a gente possa efetivamente dar uma lição, junto com todos esses países do mundo que congraçam no Brasil, para que a gente acene com um caminho melhor para a humanidade. O segundo assunto que quero tratar diz respeito ao meu estado de Roraima, presidente Cidinho. Uma situação que surgiu também no final de semana e quero aqui registrar a minha linha de pensamento, as providências que estou tomando e também cobrar posicionamentos. Na última semana, o Ministério de Minas e Energia deixou claro que não daria à Companhia de Energia de Roraima, a SER, a concessão para distribuir energia no interior do Estado. Muitos disseram que o governo federal, que o Ministério das Minas e Energia estaria cassando a concessão da SER. Fui atrás, buscar as informações e vamos restabelecer aqui a verdade. Primeiro, a SER nunca teve concessão para distribuir energia. Segundo as informações, eu pedi isso por escrito do Ministério das Minas e Energia e da Eletrobras, a SER tinha uma autorização precária dada em 1969 para atender a distribuição de energia em Roraima. Portanto, nada foi cassado. Nos últimos anos, eu fui um dos que trabalhei no sentido de fazer com que a SER pudesse ser absorvida, pudesse haver uma fusão da Companhia de Energia do Estado de Roraima, que atende ao interior, com a Boa Vista Energia, depois Eletrobras Distribuidora Boa Vista, que atende a capital. Ambas deficitárias, é preciso que se diga. E desde o governo
do Flammarion, Portela, passando pelo governador Otomar, pelo governador Anchieta, pelo governador Francisco Rodrigues. Esse processo foi discutido com a Eletrobras e chegou a ser pactuado que seria feita essa fusão no momento em que a Acer equilibrasse as suas contas e demonstrasse efetivamente que teria condição de funcionar. Foi feito um empréstimo para o governo do Estado. A União emprestou ao governo do Estado algo em torno de 600 milhões para pagar as contas da Sé. E as contas da Sé, se diga que conta com a Petrobras, passivo judicial, fornecedores, geradores de energia, enfim, despesas de custeio, despesas de investimento para levar a linha de transmissão ao interior, exatamente para criar esse equilíbrio no processo de distribuição de energia no interior. Assumiu o governo Sueli Campos, que está no governo atualmente. E, segundo as informações da Eletrobras, o processo parou de andar na linha do que tinha sido pactuado. Tanto que o governo atual, da governadora Sueli Campos, ainda não recebeu desses recursos do empréstimo 82 milhões de reais que continuam na Caixa Econômica Federal à disposição do governo. Pois bem, o processo, ele se distanciou da fusão. A nova direção da Eletrobras assumiu e tomou um posicionamento de enfrentar o desafio das distribuidoras federalizadas que estão dando déficit, estão dando prejuízo ao erário. São elas Roraima, Amazonas, Rondônia, Piauí, Alagoas e Amapá. E não renovou, aí sim, essas federalizadas tinham concessão, não renovou nenhuma dessas concessões. Exatamente para buscar uma solução, talvez até de mercado. Pois bem, a governadora Sueli Campos pediu audiência com o ministro Henrique Meirelles e no dia 26 foi com a equipe ao ministro Henrique Meirelles e dentro dessa audiência solicitou ao ministro também que a SER pudesse ser privatizada. Pleito do governo do Estado. Isso está no jornal Folha de Boa Vista, que é um jornal aliado da governadora. Saiu em release do governo do Estado. Portanto, o governo do Estado de Roraima pediu a privatização da Companhia de Energia do Interior, que é do governo do Estado. Essa semana surgiu essa notícia. Os servidores da SE ficaram em polvorosa, o atendimento do interior ficou em preocupação. Eu pedi informações por escrito à Eletrobras, ao Ministério das Minas e Energia, exatamente para saber, primeiro, em não tendo mais a distribuição da SE, quem fará a distribuição no interior, quem custeará essas despesas e quem fará a operação do sistema. Depois, se o governo federal e a Eletrobras têm algum tipo de relação funcional com esses servidores que estão na SE, porque são servidores, na minha visão, do Estado. E, portanto, esses servidores, mesmo que a SER não opere mais no interior, como são servidores do Estado, eles podem ser relocalizados em outros órgãos estaduais. Nós temos a Codesaima, nós temos a Companhia de Água e Esgoto, que tem em todo o Estado. Então, não é necessário cerca de 600 funcionários serem demitidos. Então, quero aqui trabalhar na linha de procurar, primeiro, fazer com que esses servidores possam ser mantidos. Depois, quem for operar o sistema, sendo o governo federal ou qualquer outra empresa, que dê prioridade de contratação a esses servidores que, em tese, já têm experiência e já estão nas diversas localidades do interior de Roraima. Não vai ter que se inventar funcionário na área de energia se já tem funcionários habilitados e que fazem com esmero, com dedicação, até com falta de condições, mas com muita dedicação, que fazem o seu trabalho.
Então, eu quero aqui falar também a favor dos servidores para que eles tenham algum tipo de aproveitamento da sua função. E mais do que isso, cobrar uma solução para que Roraima, Amapá, Rondônia, Piauí, Alagoas e Amazonas efetivamente tenham um funcionamento adequado de energia em condições de atender a população de forma respeitosa, que dê condições de ter desenvolvimento, de ter qualidade de vida a essas populações. Por que eu falo especialmente do Amapá, de Rondônia, de Roraima e do Amazonas? Porque nós temos, nesses estados, muitos sistemas isolados, diferente do resto do Brasil, que é tudo sistema interligado. Então, é muito importante que o governo federal olhe com muito respeito, com muito cuidado, com muita responsabilidade. Em Roraima, por exemplo, nós temos mais de 200 comunidades indígenas. Essas comunidades indígenas precisam continuar a receber energia elétrica de qualidade. Nós temos diversas comunidades ribeirinhas, também sistemas isolados. Nós temos diversas vilas e assentamentos do INCRA, também sistemas isolados. Então, há uma peculiaridade no Amapá, em Roraima, em Rondônia e no Amazonas, que tem que ser levada em conta no sistema elétrico brasileiro. Portanto, fica aqui o meu alerta. Falei hoje com o presidente Wilson da Eletrobras, falei com o secretário executivo do Ministério das Minas e Energia, doutor Paulo. Portanto, falei com o diretor de distribuição da Eletrobras, o Luiz Henrique Raman, ou seja, nós estamos acompanhando para e passo essa questão com muito cuidado e com muita atenção. Portanto, eu quero comunicar isso aqui do plenário aos trabalhadores da SE e às famílias do interior de Roraima que são atendidas pela SE. Nós não queremos que haja solução de continuidade no atendimento da população, que seja feito o melhor para que a população possa ser atendida. E, por último, senhor presidente, só para registrar, nós comemoramos no último domingo 10 anos da Lei Maria da Penha, uma lei importante para o Brasil, uma lei fundamental para as mulheres brasileiras. Já se caminhou muito, mas há muito ainda que se caminhar na defesa da integridade e do respeito às mulheres brasileiras. A Lei Maria da Penha avançou. Hoje, quando se faz uma denúncia de violência, a jovem, a mulher que é agredida, que depois é ameaçada pelo marido, pelo namorado, não pode mais tirar a denúncia como ocorria antes. Por quê? Porque esses covardes que batem em mulher, esses covardes que se aproveitam da fragilidade feminina para colocar para fora o seu recalque, talvez até a sua raiva de mulher, né? Talvez até algum tipo de complexo enraizado aí, algum tipo que Freud possa explicar, né? Eles muitas vezes faziam com que as mulheres fossem, nós vimos casos já em Roraima, de mulheres que foram agredidas e que depois foram obrigadas a ir na delegacia para tentar retirar a queixa. Não retira mais. Quem bate mulher, o covarde que bate, que agride mulheres, ele tem que responder, ele tem que ser preso, ele tem que ser processado, exatamente para servir de exemplo. E o trabalho precisa ser feito de combate e de prevenção desde a infância. É fundamental a educação que forme a igualdade de gênero, que forme o respeito ao mundo feminino, que respeite as diferenças. Portanto, a Lei Maria da Penha e esses 10 anos, eles são fundamentais, foram comemoradas em Roraima. Nós tivemos em Roraima recentemente denúncias de casos de violência, inclusive com parlamentares sendo denunciados, não só na questão da violência contra a mulher, mas agora já surgem denúncias de outros crimes, inclusive perpetrados contra mulheres de menores, o que é muito grave, né? Crimes bárbaros, crimes
que levam a pedir investigação de pedofilia. Portanto, tudo isso tem que ser investigado, tudo isso tem que ser combatido em todas as instâncias, né? E nós estamos, inclusive, discutindo projetos para fortalecer a averiguação. Discutimos com as mulheres do PMDB, com o PMDB Mulher, projeto que quem tem mandato legislativo e faz algum tipo de violência contra a mulher, essas ações têm que ir parar no Conselho de Ética da Casa Legislativa. Se for servidor público, tem que ir parar no PAD, tem que parar na averiguação de uma ação administrativa contra essa pessoa. Porque quem bate mulher, quem faz pedofilia, não tem condição de ser servidor público, não tem condição de ser parlamentar. Portanto, fica aqui o nosso aplauso à Lei Maria da Penha, fica aqui o nosso registro dos avanços, mas também fica aqui o desafio do Congresso, do Senado, das mulheres, dos homens, de todas as instituições, no sentido de fortalecer cada vez mais o combate à violência contra a mulher e, portanto, fortalecer o respeito, a dignidade e a humanidade. Senhor presidente, eram esses registros que eu queria fazer. Agradeço a Vossa Excelência. E amanhã estaremos aqui cumprindo o mandamento constitucional de discutir e começar a votar para aí sim, definitivamente, mudar o Brasil, fazer com que o Brasil passe essa página de sofrimento, de desconfiança, de problemas políticos e econômicos que está vivendo, para realmente trilhar um outro caminho, que é o caminho do desenvolvimento, do progresso, do respeito e do crescimento da política. Muito obrigado, senhor presidente.